Olá, bom dia! Hoje é dia 6 de setembro de 2025. É uma terça-feira, graças a Deus, louvado seja o Senhor. Aqui em Conselheiro Pena, passando mais uns dias, graças a Deus. Voltando aqui a essa cidade, onde eu pastoreei por 5 anos, logo no início do meu ministério, em 1981. Muitas boas experiências, amizades profundas e sérias, graças a Deus. O nosso texto da devocional de hoje continua sendo a carta do apóstolo São Paulo aos Gálatas, capítulo de número 6, versos de 1 a 5. E vamos dar ênfase aqui nos versos 3 e 4, quando o apóstolo Paulo, depois de ter falado sobre nós, os outros, e a cura, a restauração, nós, as faltas e a restauração, nós, as cargas e a conduta. Agora ele fala sobre nós, os outros e o juízo. E ele diz o seguinte: porque se alguém julga, ou pensa, ou entende, imagina ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas então, prove cada um com o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro. Mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não no outro. Nós falamos então sobre essa questão aqui nós, os outros e o juízo, sobre a parcialidade ou a fragilidade da nossa autoavaliação, falamos da impropriedade da avaliação relativa ao outro, e hoje vamos encerrar falando sobre a objetividade, ou até imparcialidade, mas prefiro objetividade aqui, determinada pelo labor. Então, o nosso juízo, a nossa avaliação acerca de nós mesmos tem que ser determinada pelo nosso próprio labor. Quando o apóstolo Paulo usa a palavra aqui no verso 4, provar, ele usa a palavra dokimazeto, ou seja, é uma palavra bem técnica usada para provar a prata e o ouro, para de fato verificar a pureza tanto da prata quanto do ouro, uma avaliação de quilates e coisas desta ordem. Então essa palavra, ela é uma palavra que se refere a passar pela prova, pela experiência, pela verificação, e aí no caso da prata e do ouro, até mesmo pelo próprio fogo. O apóstolo Paulo não diz experimente cada um, não, mas ele realmente fala a cada um de nós, quando nós quisermos, como ele diz aqui, né, avaliar-nos, é preciso submeter a um exame criterioso, profundo, sério, as nossas realizações, a prova, provar de fato aquilo que temos feito, aquilo que temos realizado. E ele usa também, e é interessante a palavra aqui, que é ego, a mesma que ele usou lá nas obras da carne, que são os nossos trabalhos, as nossas realizações. Portanto, o critério é absolutamente
objetivo e não subjetivo. Não é a pessoa A, B ou C, que seria então ligada à subjetividade, sabe, mais ou menos sabe quem eu sou, etc. Mas a objetividade não é quem você é, mas o que você realmente tem feito. Prove, examine, verifique criteriosamente aquilo que você tem realizado, aquilo que você tem feito. Então ele vai dizer exatamente isto. E terá, depois que você examinar-se criteriosamente, de forma objetiva com as suas obras, então você poderá motivo de gloriar-se. Não por causa do outro que está abaixo de você, como nós vimos aqui no nosso critério de avaliação, mas sim a obra que é gerada. E aí você verificará se a obra é gerada apenas por você, se esta obra existe realmente só por sua causa, se esta obra existe tão somente por atuação sua, exclusivamente sua, ou se ela depende de outro, ou se ela é compartilhada, ou se ela só existe embora sendo sua expressão de manufatura, de feito pela sua mão, mas se ela é realmente exclusivamente sua. Ali, então, nós vamos perceber que com este exame criterioso fica claro, provado, demonstrado, evidenciado de que você precisa de um outro. Não, mas eu é que fiz isso. Olha só, que pessoas estiveram dando a você suporte. Você não fez sozinho. Materiais que você utilizou, de alguma forma, foram trabalhados por outro, foram providenciados por outro. Os pincéis, se você é um pintor, as peças que você montou, seja por um marceneiro, seja por um mecânico, aquilo que onde você as conseguiu, alguém providenciou, ainda que você as tenha comprado, enfim, nós não temos obra que possamos dizer que sou eu apenas, nós precisamos dos outros. E aí então essa imparcialidade ou objetividade determinada pelas nossas obras. E então Paulo pergunta: se você fizer isto, você vai ter motivo de gloriar-se unicamente em si, e não no outro. Mas não há glória solitária. O juízo nosso, o critério nosso de exame profundo se dá pelas nossas obras. Então, nós, diz o apóstolo Paulo, as nossas obras, os outros e o juízo. Não estabeleça juízo temerário sobre os outros. E quanto a você, quanto a mim mesmo, examine a sua própria obra e perceberá que não há lugar para a glória solitária. Nós dependemos dos outros. Deus nos abençoe, porque nós, sobretudo, dependemos dele. Que ele nos guarde para a sua glória. Amém. Amém.